Então, bom dia. Espero que todos vocês e suas famílias estejam bem. Vou estar junto a vocês nesta manhã, tá? Hoje estamos começando o quarto encontro Limitless, um espaço promovido pelo Centro para o Desenvolvimento de Línguas Estrangeiras da Universidade Católica Andrés Bello, e representa uma maneira de praticar e promover o uso de línguas estrangeiras de uma maneira agradável e diferente. Neste tipo de eventos, os palestrantes, ou seja, vocês, poderão desenvolver tópicos de ou de sua experiência em outras línguas que não é precisamente o espanhol, a fim de criar um espaço de interação com o público, tá? Então, sejam bem-vindas e bem-vindos. Muito obrigada por estarem conosco, comemorando este espaço que foi feito e que nasceu como uma fonte de troca de conhecimentos em diferentes línguas, sendo hoje o protagonista a língua portuguesa. O tema principal de hoje é Língua Portuguesa, uma olhada ao passado da língua espanhola. O responsável do desenvolvimento do tema é o professor Tavares, Ricardo Tavares, e eu quero falar um pouquinho sobre a experiência que ele tem. Ele é licenciado em Letras pela Universidade Católica Andrés Bello, mestre em Língua Aplicada pela Universidade Simón Bolívar e doutorando em Educação na UCAB. Também é professor nas instituições educativas Universidade Católica Andrés Bello, Universidade Metropolitana, Centro Internacional de Atualização Profissional, CIAP, e o Colégio San Agustín El Paraíso, onde tem dado aulas de gramática do espanhol, redação, português como segunda língua, linguística aplicada ao ensino de idiomas, produção editorial e literatura. Ele também é revisor de temas na editora AB Ediciones, pertence à direção de publicações da UCAB e é membro do comitê editorial da revista Temas de Comunicação e investigador associado do Centro de Investigação da Comunicação da UCAB. Também tem elaborado dissertações, palestras em publicações sobre o contato linguístico entre o espanhol e o português, e também sobre a revisão de textos, produção editorial, literatura e as TIC, a Tecnologia de Informação e Comunicação na Educação. É autor dos livros A Redação na Internet, Tendências e Normas da Escrita na Sociedade da Informação e do Conhecimento. E também do livro Como Pomos os Nossos Livros nas Mãos, publicado em 2019. Hoje, o professor Tavares quer mostrar que o português moderno tem características fonéticas e ortográficas que o espanhol tinha vários séculos atrás. Agora, vamos conhecer um pouco as regras e a dinâmica da atividade. Então, o professor vai ter entre 20 e 25 minutos para desenvolver a sua apresentação. Depois, vamos ter uma sessão de perguntas e respostas durante uns 15 ou 20 minutos. Tudo vai depender também da participação de vocês, tá? Vocês também podem escrever suas perguntas no chat ou fazê-las ao vivo depois da apresentação, tá? A recomendação agora é que vocês desliguem o áudio e a câmera do computador, somente devem ser ligadas no momento que vocês vão fazer as perguntas.
todos ouviram muito bem, professor? Ótimo, Beleza, muito bem. beleza. Então, sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos curtir esse momento muito especial que o céu tem preparados para nós. Então, eu vou compartilhar a apresentação, professor. Ótimo. Bom, lá estão a ver o cartaz original da publicidade, que estava em língua espanhola, e lá embaixo está a tradução em língua portuguesa, ok? Muito bem. Então, cá então temos a nossa apresentação língua portuguesa, um olhar ao passado da língua espanhola, ok? Bom, seguinte. Esta é uma reflexão que eu pus na minha conta Instagram no dia 5 de maio, que é o Dia Mundial da Língua Portuguesa, um dia declarado pela Unesco. E eu pus isto: falar português é viajar numa máquina do tempo para o Espanha antigo. E como é que eu cheguei a essa conclusão? Eu explico aqui uma experiência muito pessoal, não é? Desde que estudei uma disciplina na carreira de letras chamada Filologia, isto é, gramática histórica do espanhol, cheguei à conclusão que eu ponho nesta imagem. Sempre que leio o castelhano antigo no meu Cid, nos textos do Arcipreste de Ita ou Gonçalo Lerceu, até mesmo o Quixote, sinto que a língua portuguesa é uma porta que me transporta a mais de 7 séculos atrás e que me permite apreciar melhor esses autores de outrora. O português sempre conectou-me com esse estado da língua espanhola, onde são definidas as bases da cultura hispana. É simplesmente maravilhoso. Então, a partir desta reflexão muito pessoal e esta visão muito pessoal que eu tenho com a língua portuguesa, então eu quero partilhar com vocês esta visão e qual é o sustento linguístico para eu chegar a esta conclusão. Então vamos ver, em primeiro lugar, as origens da língua, não só a língua portuguesa, espanhola, mas as línguas ibero-romances, que são as línguas faladas na Península Ibérica, que têm elementos em comum. Vamos à seguinte lâmina, por favor. Vocês têm aqui do latim vulgar as línguas românicas da Península Ibérica. E é um processo que vem de século III a.C., com a chegada dos romanos à Península Ibérica, graças às guerras púnicas que tiveram os romanos contra o Cartago. Os romanos conquistam território ibérico e vão submetendo aos povos pré-românicos, celtas, iberos, lusitanos, etc. E então impõe-se o latim, que depois evolui um latim vulgar, e claro, o latim, segundo a região onde estiver, vai ter algumas mudanças e influências com outras línguas, ok? Quer línguas as pré-românicas ou de outros povos vizinhos, não é? Então, desse latim vulgar, que era o latim que falava o povo, que falava os soldados, não é? Não é o latim clássico que estamos habituados a estudar, que é o Cicerón, o Horácio, Ovídio, Virgílio. Bom, esse latim vulgar é que vai evoluir aos ibero-romances, ou às línguas ibero-românicas. E são estas, por uma parte, o galaico português, que depois vai evoluir por uma parte português e depois o galego. Quer dizer que estas duas línguas, português e galego, foram uma só língua na Idade Média, o galaico português. E desenvolveu-se justamente onde hoje está a Galiza e norte de Portugal, não é? Ao lado está o astur-leonês, nas Astúrias, daí saíram o asturiano, o leonês e o mirandês. O mirandês é um dialeto deste astur-leonês falado em Portugal, nomeadamente em Miranda do Douro, por isso que chama-se mirandês, ok? Então, essa é outra língua falada em Portugal, o mirandês, mas vem desta rama, ok? Deste ramo. Depois temos o castelhano, que é o nome antigo, e hoje em dia
usamos o termo espanhol, porque já é uma língua já é global e já é o nome que vamos usar, embora exista um debate se chamar isto castelhano, espanhol, se é igual, se quer qualquer dos dois termos. Depois, ao lado, temos o navarro-aragonês, e daí, basicamente, é o aragonês que ficou. Depois o catalão, que ainda está, e o moçárabe, que era uma mistura, vamos dizer, entre língua árabe e estas línguas romances derivadas do latim. Durante muito tempo, basicamente das 3/4 partes da Península Ibérica falava-se em moçárabe. Por isso que em castelhano, em português, temos muitas palavras do árabe, por volta dos 4.000 arabismos, ok? Então, nós vamos ver que há línguas românicas mais conservadoras do que outras. O castelhano, de todas elas, foi a que mais evoluiu, mais mudanças teve, porque teve maior influência, por exemplo, com língua basca. O basco não é uma língua derivada do latim. O basco é uma língua isolada, não se sabe exatamente de onde que vem o basco. Sabe-se que é uma língua pré-românica, mas a origem ou vinculação com alguma outra família linguística não tem nada a ver com o indo-europeu. Ainda não é uma língua isolada, o basco, mas o basco influiu muito no castelhano e então é provavelmente uma razão. As outras línguas, por exemplo, o galaico tinha maior tradição literária do que o castelhano no começo, por isso é mais conservador, como já vamos ver, ok? Bom, na seguinte lâmina vamos ver como foi a expansão destas línguas ao longo de 3 séculos, ok? Aí podem apreciar como aos poucos estas línguas que eu mencionei vão se expandir para o sul na medida em que a reconquista árabe, ok? A conquista árabe, o galaico português vai expandir-se ao sul, faixa ocidental da Península Ibérica, até chegar ao Algarve, e o castelhano é que vai se expandir com mais força, e o leonês, o astur-leonês vai ficar ali onde hoje em dia está as Astúrias e Castela e Leão. Também o aragonês vai ficar onde está hoje em dia Aragão, o catalão onde está hoje em dia a Catalunha, Valência, mas realmente o castelhano é que vai ter uma expansão grandíssima e na medida em que vão ganhando terreno os mouros, ok? O último território mouro foi em 1492, que era o reino de Agora, estamos tendo problemas de conexão com o professor Ricardo. Vamos esperar que ele possa de novo fazer a reconexão. Entanto, eu quero relembrar vocês que podem fazer já as vou. perguntas que vocês quiserem no chat. Bem-vindo, professor. Muito bem. Lembrava a audiência que eles podem fazer as perguntas através do chat e também depois, ao final da apresentação. Então, continue. Pois, bom, muito obrigado. Bom, já voltei. Peço desculpas, a conexão é muito fraca e por isso pode acontecer isto. Bom, a ideia é que na medida em que os reinos cristãos do norte da Península Ibérica conquistaram os territórios dos mouros, nessa medida expandiram-se as línguas correspondentes a cada rei. Vamos passar à seguinte lâmina. Bom, então vamos ver alguns exemplos destas mudanças mais características, não é? O castelhano foi a língua que mais evoluiu em comparação com as outras línguas ibero-românicas. Vamos ver o primeiro caso.
a F inicial. Quer dizer, palavras que em latim tinham F inicial, por exemplo, filho, a maioria das línguas românicas mantiveram esse F. Por exemplo, o galaico-português, filho, com duplo L na Galiza, filho, LH em Portugal. Bom, mas esse F mantém-se, igual que no astur-leonês, no navarro-aragonês, catalão, mozárabe. E no castelhano antigo, estamos a falar do castelhano medieval, existia fijo, fijo, essa J ali ainda não era pronunciada como a J moderna. Fijo, que depois evoluiu a hijo. Então, desse F, temos o H em espanhol, o castelhano moderno, hijo. E assim acontece, muitas palavras que em português têm F, em espanhol levam H. Por exemplo, farinha, harina. Por exemplo, formosura, hermosura. E assim, temos muitas palavras que têm esta característica, ok? O espanhol deu mais um passo, ok? Vamos ver a seguinte lâmina, se faz favor. Ok, temos o caso número 2, que é uma IE palatalizada. Palatalizado é um termo na fonética, quer dizer que a língua vai tocar quando vai articular um som, ok? Então, de ianuário, em latim, evoluiu a G. Por exemplo, janeiro, janeiro, janeiro. Em galego-português, astur-leonês, navarro-aragonês, catalão, mozárabe, mas em castelhano esse som desapareceu e ficou enero, ok? Então, em januário, evoluiu janeiro, mas em espanhol deu mais um passo, então ficou enero, ok? Vamos ver outro exemplo, a seguinte lâmina. Temos aqui o caso número 3, temos uma combinação de consoantes, o KL, o CL, GL e LI. Lá acima há um apóstrofo, quer dizer que uma vogal no processo foi eliminada, ok? Do latim, por exemplo, temos óculo, então isso evoluiu a olho, ou então asturiano, uelho, o mesmo tégula evoluiu a teia e mulher evoluiu a mulher. O castelhano antigo tinha então a versão olho, teia, mulher, mulher. Isso era castelhano antigo. Mas depois, já para o século XV, que o século onde se verificam as maiores mudanças fonéticas do castelhano perante as outras línguas, em comparação a outras línguas, temos então castelhano hoje em dia moderno, ojo, tega, em castelhano é muito posterior, é depois do século XV, XVI, por aí, ok? Mas antes houve um estádio intermédio, que ainda as línguas pré-românicas, as línguas ibero-românicas, que ainda lá estão, mantêm. Temos o caso 4, que é o grupo CT, ULT, por exemplo, facto, mais um exemplo que é o F inicial, evoluiu um H, e esse H, a letra H, teve representou um som bem diferente, como já vamos ver, que é um som aspirado, como a J nossa, ok? Então, claro, devo advertir uma coisa, na evolução das palavras, acontece que de uma mesma palavra latina dá duas palavras possíveis, uma culta e outra popular. Então, de facto, existe em português facto, facto, igual que espanhol. Mas também temos feito, que quer dizer hecho.
Então, isso é muito comum também. Temos de uma mesma palavra latina, manteve-se uma forma culta e outra forma popular, ok? Como já vamos ver. Como podem apreciar, a coincidência com as outras línguas do galaico-português, astur-leonês, navarro-aragonês, catalão, mozárabe, é basicamente a mesma. O espanhol é que deu mais um passo. Vamos para o seguinte caso, que vai ser o número 5. Neste caso, temos a sequência SC, que em latim seria pisce ou pisque, se a pronúncia, digamos, do latim. Há duas pronúncias do C no latim. Há uma que diz que é como um K, o capa, por exemplo, pisque ou piche. Esse C é como um che, como uma pronúncia romana, não é? Seja como for, a evolução a quase todas as línguas ibero-românicas foi o som sh, peixe, como em língua portuguesa. Então, em espanhol, deu uma pronúncia mais ou menos assim, petse, petse. Esse C era uma pronúncia mais forte, como o TS, petse, que depois evolui a pez, ou pez. No espanhol peninsular mantém-se uma interdental, pez, mas no espanhol americano é uma sibilante, pez, ok? Então de pez, que no castelhano antigo evolui a pez, mas as demais línguas ficaram peixe, ok? Com esse som, ou catalão peixe. Seguinte lâmina, se faz favor, no caso número 6. Aqui temos que o L inicial, curiosamente, o galaico-português e o castelhano mantiveram o L inicial do latim. Pelo contrário, o astur-leonês, navarro-aragonês, o catalão e o árabe palatarizaram. Então é língua em estas línguas, ok? Língua. Jombo, no mirandês também temos este fenômeno, ok? Então, curiosamente, algumas destas palavras mantêm o L inicial galaico, português e castelhano, mas as outras evoluíram a uma palatalização, língua. Seguinte lâmina, o caso 7. Daqui temos outro caso bem interessante. Temos PL ao começo, CL e FL. Então, do latim plovere, clavis, flama, temos que em galaico-português evolui a chover, chave, chama. E o castelhano foi mais um passo e disse agora llover, llave, llama. Mas é o que explicar um bocado, não é? Temos duas versões da mesma palavra latina. Por exemplo, nós temos clave, por exemplo, clave e chave, ou clave e llave, ok? O plovere, daí temos, por exemplo, pluviometria, pluviômetro, que é pluviométrico, sei lá. Então temos essas expressões, não é? Mas, curiosamente, o navarro-aragonês, o catalão e o mozárabe mantiveram estas combinações do latim. Plover, clau, flama, ploura, clau, flama. É diferente do astur-leonês e o galaico-português, que deram mais um passo, chover, chave, chama, ou llover, llame, llama, em castelhano. Como, mais uma vez, castelhano deu mais um passo. E daqui vamos ver uma outra característica própria dos já vocálica na seguinte lâmina. Muito bem, aqui temos o caso de ditongação. Temos o E breve e o O breve. Em latim temos tempo, focus, que em galaico-português manteve-se tempo, fogo, mas em castelhano e nas outras línguas românicas da Península Ibérica também
ditongaram, só que houve diferentes ditongações. No caso castelhano, do é breve, quando é tônico, tempo, evolui a tiempo. E de focus evolui a fuego. Então temos muitas palavras em português que mantêm a mesma vogal, E, O, mas em castelhano temos estas duas ditongações. E isso vai ser muito importante, por exemplo, Vamos dar uns minutinhos até que o professor de novo esteja conosco. já voltei. Ok, Já voltei. perfeito. Sim, ótimo. Então, como eu estava a tentar explicar, com os verbos vamos ver muito este fenómeno. Por exemplo, foste, que é o pretérito perfeito simples do indicativo, foste, do verbo ir ou do verbo ser, em castelhano, fuiste. Ok? Temos também esses fenômenos de ditongação. Claro, provavelmente neste exemplo que estou a dar não é a mesma, não é o mesmo padrão de ditongação, mas isso acontece muito. Ou, por exemplo, sonho, de sonhar, em português é sonho, mas em espanhol sueño. Ok? Ou, por exemplo, eu sinto, verbo sentir, eu sinto, em espanhol eu siento. Então, vamos ver que em português não há muita ditongação, em espanhol vamos ter muitos casos de ditongação. Vamos à seguinte lâmina para esclarecer a pronúncia do castelhano medieval. Claro, temos um problema com a grafia. Okay? Vamos dar uns minutos. O professor está tendo problemas de ligação, de conexão, então peço desculpa, mas Voltei. já ele vai voltar. Ah, já voltou, perfeito. Ótimo. Antigamente não existia um critério, vamos dizer, universal para a grafia correta do espanhol, o castelhano em geral, ok? Então, muitas vezes o mesmo som pode ser representado de diferentes maneiras, mas muitas vezes os escritores antigos usavam como referência o latim. Quer dizer, é assim como se escreve no latim, mantenho isso no espanhol ou no português, etc. Por exemplo, quando vamos ver textos antigos medievais do castelhano, vamos encontrar que a letra H tem um som como a J suave do espanhol americano. Por exemplo, algelí. Hoje em dia leremos aleli, não tem som, mas naquela altura tinha. O X, a pronúncia é como se fosse o SH do inglês ou como se fosse o X português, por exemplo, queixa, dicho, que o verbo dizer era dicho, ele é dicho, isso é muito comum no castelhano medieval, não é? O G e a J têm os mesmos sons que o português, por exemplo, gente, concejo, a cedilha tinha um som diferente com respeito ao português, ok? O castelhano antigo teve cedilha, mas o som era t, o TS, por exemplo, braço. E a Z, o Z, a letra Z, que é seta em espanhol, tinha um som sonoro, z, adzada, parecido ao italiano, ok? Depois, com o tempo, a cedilha desaparece do castelhano antigo e entra em substituição o Z. Por isso é que muitas palavras que em português levam cedilha, o correspondente em espanhol é com Z. Por exemplo, Açores escreve-se com cedilha em português, mas em espanhol com Z.
Igual acontece com Moçambique, coração, coração. Então, temos esta equivalência. Depois, o S só sonava como Z. Por exemplo, oso, do verbo ousar, eu ouço, eu ouço, oso, para diferenciar de osso, que é o animal, que em português chama-se urso. Osso, que está ali escrito, é o que está a falar do animal, ok? Mas a pronúncia mais era surda, osso. Este critério mantém-se no português moderno, ok? O S só é sonoro e duplo S é surdo. Isto quer dizer em fonética, para quem não conheça muito da terminologia da fonética, surdo quer dizer que as cordas vogais não vibram. E sonoro é que as cordas vogais vibram. Por isso que chamam que um som é surdo, sonoro. Depois, o duplo L em castelhano antigo era como hoje em dia, llama, e o V era o som muito mais suave, que era o interior da palavra. Por exemplo, cantava. Por isso que às vezes vamos encontrar textos medievais que usam o cantava. E depois é que foi substituído por este V, ok? Cantava, que claro, em português mantém-se, mas com um som lábio-dental, cantava. Em espanhol não, em espanhol fica cantava, mas foi substituído pelo V, ok? Então, já com isto, já podemos ter uma ideia de como parece ser o textos antigos do castelhano. Vamos então para a seguinte parte desta palestra. Vamos agora apresentar exemplos de textos medievais castelhanos. Estes textos correspondem aos séculos XIII e XIV. São os textos mais antigos da língua espanhola, da literatura espanhola. Vamos ver o primeiro caso. O primeiro caso que vamos apresentar é do poema do meu Cid, Ok. Eu vou ler rapidamente. Todas esas noches foron a sus posadas, meu Cid el campeador al alcácer entraba, recibiólo doña Ximena, sus fillas amas, venides criador buenas hinchitas espada, muchos días vos vemos con los ojos de las caras, grado ven mujer honrada, yernos vos adugo de que habremos honranza, grandímelo mis fillas que havíamos casadas. A audiência pode identificar palavras que sejam semelhantes à língua portuguesa? Essa é a minha pergunta. Agora é a vez de vocês, na audiência, pesquisar quais são essas palavras, quer na grafia, quer na pronúncia, quer na... ou outros elementos que vocês façam lembrar, opa, isto parece mais português do que espanhol, não é? Que será? Vocês podem escrever no bate-papo, ok? Podem escrever no bate-papo quais são essas palavras que podem encontrar neste primeiro exemplo, que parece semelhantes à língua portuguesa moderna. Muito bem, nosso. Qual mais? Essa, muito bem. Essa escrito duplo S, no castelhano moderno é um só S. Eu vou abrir o chat para ver. Foram, parece foram, exato, que é foram. Muito bem, foram, e foram. Entrava, muito bem. Em espanhol moderno é com B, em português mantém-se esse V. Qual mais? Cid, claro, está a cedilha, não é? Sapato, cá não temos sapato. Esse cá é uma palavra que provavelmente o galego mantém.
esse cá não é tão diferente, não é igual que o cá do português moderno, porque esse cá, em português moderno, cá quer dizer acá, aqui, ok? Mas esse cá quer dizer porquê. Quer dizer porque isso é muito comum no galego moderno, ok? Lembre que o galego português forma uma só língua. Criador, sim. Ótimo. E também temos o pronome vós, que bien vós é casadas. Vós é equivalente a vosotros, em espanhol. Exatamente, temos o A, que tem o acento. Claro, em português moderno, se há que uma contenção, preposição, artigo, leva um acento grave, que é para virar para a esquerda. Ok? Muito bem. Vamos ao seguinte texto, se faz favor. Este é o primeiro autor conhecido em língua espanhola, chama-se Gonzalo de Berceo. Milagros de Nuestra Senhora. É aproximadamente de 1246. Então, esses são textos de quadernavia, que são textos alexandrinos, 14 sílabas. Diz assim: cuando vino a ellos, que fue en la ribera, conocieronlo todos, que en él salió era, santiguáronse todos, como por cual manera, fincó en el mar vivo una hora cenera. Dizo el peregrino: oídme si vivades, yo vos faré certeros en eso que dudades. ¿Cómo escapé vivo? Quiero que lo sepades. Dis redes, deo gratias, luego que lo dades. Cuando de la gran nave quisi fuera salir, que apareció por ojo que se quería sumir. Vendía que de muerte no podía guarir. Valme, Santa María, empecé a decir. Dice esta palabra, Nacta María, no podí más decir que a vagar no había. Fue luego ella presta por su placentería, si no fuese por ella enfogado seria. Bom, são capazes de identificar algumas palavras que sejam semelhantes à língua portuguesa? Neste segundo exemplo, podem escrever no bate-papo. Dizer, claro, dizer, disso. Claro, esse disso escrito equivale a dizer dijo, em espanhol moderno. Em português moderno é disse. Ele disse, escrito assim com duplo S. Faré, haré. Idades, deu, Deus. Fuese, seria fosse em português. Sumir. Dizer, claro. Quando, escrito com que, muito bem. Quando, em português moderno, mantém-se o que. Em espanhol, se. Vagar. Temos mais por aí. Quise, sim. Temos mais. Fincou. Fincou é como ficar, não é? Também temos enfogado. Enfogado é como afogado no português moderno. Afogado, ahogado. Ahogado. Ótimo, muito bem. Vamos para o terceiro texto. Vamos para o terceiro texto. El libro del buen amor, Arcipreste de Ita. É cerca de 1330. Vejam o título que é do fragmento, ok? Aquí fala de la constelación y de la planeta en que los hombres nacen del que juicio que los 5 sabios naturales dieron en el nacimiento del filho del rey Alcaraz. Então vejam aqui. Los antiguos astrólogos dicen en la ciencia de la astrología una buena sabiencia, que el hombre cuando nace, luego en su nacencia, el signo en que nace le juzgan por sentencia. Esto dice Ptolomeo y díselo Platón, otros muchos maestros en este acuerdo son, cuál es el ascendente, la constelación del que nace, tal es su fado y su don. Muchos hay que trabajan siempre por clerecía, deprenden grandes tiempos, expienden gran cuantía, en cabo saben poco, que su fado les guía, no pueden desmentir a la astrología.
Otros entran en orden por salvar sus almas, otros toman esfuerzo en querer usar armas, otros sirven señores con sus manos ambas, pero muchos están de lado. Que palavras deste terceiro texto podemos reconhecer parecidas ou iguais à língua portuguesa, até algumas estruturas? Outro, muito sim, homem é parecido a homem, mas o homem em português moderno leva H ao começo. Esforço, em português não leva a ditongação, seria esforço. Dizem, exatamente, e mantém-se assim, só que em português leva M, dizem. Fado. Fado é ado, que quer dizer destino, ok? Daí vem a palavra fado, que é o ritmo musical tão famoso em Portugal, não é? Fado, ado, é destino. Qual, com que, exatamente, nasce, que em português escreve-se nasce SC, mas não leva cedilha, ok? Em Portugal, ou em português em geral, a cedilha usa-se junto com o O ou com o A, mas não com E, com I, como acontece no castelhano antigo, ok? Sapiência, sim, porque ambas e sempre vão sem M. Tempos, não é tempo. Claro, lembrem que isto é castelhano antigo, então temos ditongações que já são muito, acontecem muito cedo. Lembrem que nos primeiros anos destas línguas romances há aspectos que não estão muito consolidados, ok? Muitas vezes depende da pessoa quem escreve ou quem fala. É de uma região onde a ditongação já estava a andar, mas em outras regiões ainda não havia ditongação. Lembrem também que a escrita procura manter, é mais conservadora a escrita do que a pronúncia, não é? E durante muito tempo houve muito debate, por isso que às vezes temos de ter cuidado. E lembrem também que isto é poesia e muitas vezes podemos ver alguma mudança na grafia para que metricamente esteja bem feito, ok? E as rimas dão ótimo, já voltei. Ok, já voltei. Como estava a explicar, às vezes as rimas permitem deduzir quais eram os sons que existiam na língua antiga. Então podem ver, por exemplo, que este ciência com C e sabiência com cedilha quer dizer que tinham uma pronúncia semelhante, não é? Ou, por exemplo, guia, astrologia, ok? Cleresia. Bom, vamos ver o quarto texto, que é del Conde Lucanor. El Conde Lucanor, escrito por Dom Juan Manuel, cerca de 1331. Este é um fragmento de um exemplo chamado de lo que aconteceu a um filósofo que por ocasião entrou na calle onde moravam malas mulheres. Então, esta é como a parte final dessa pequena história, não é? Diz, e vós, senhor Conde Lucanor, se queredes acrescentar e levar adelante vuestra buena fama, conviene que fagades muy buenas a placer de Dios, y esto guardado después en lo que pudierdes, a placer de las gentes, y guardando vuestra honra y vuestro estado, y que non cuidedes, que por buena fama que lledes, que non la perderedes si debedes de fazer buenas obras y ficieredes las contrarias.
que muchos hombres hicieron bien un tiempo, porque después no lo llevaron adelante. Perdieron el bien que habían hecho y fincaron con la mala fama postrimera. La otra es que rogué de Vamos dar unos minutos enquanto o professor Tavares pode retomar a conexão. voltei. Muito bem. Ok. Estaba a ler aquí, fiquei pela metade. Decía que muchos hombres hicieron bien un tiempo porque después no lo llevaron adelante, perdieron el bien que habían hecho y fincaron con la mala fama postrimera. La otra que roguedes a Dios que vos enderece, que fagades tales cosas porque la vuestra buena fama se acreciente y vaya siempre adelante, que vos guarde de hacer ni de decir osa porque la perdades. La tercera cosa es que por fe, ni por dicho, ni por semejanza, nunca hagáis cosa porque las gentes puedan tomar su vuestra fama vos sea guardada como debe. Que muchas veces hace unas buenas obras y por algunas malas semejanzas que hace, las gentes toman tal sospecha que empiece poco menos para el mundo y para el dicho de las gentes, lo que es verdad en sí, mas cuanto para Dios y para el alma, no aprovecha ni empiece, sino las obras que el hombre hace a cual intención son fechas. Muito bem. Vocês podem identificar algumas palavras que sejam semelhantes à língua portuguesa, quer na grafia, quer na pronúncia, quer mesmo fazer, claro, levar, moravam, gente. Uhum. Muito bem. Sim, deixa que as pessoas este texto acrescentar, sim. Temos aqui algumas palavras, por exemplo, que parece mais galego do que gente. Por exemplo, deixa ver se eu ponho que vejo aqui. Camuchos, esse K é mais parecido galego que português moderno. Fecho, que quer dizer feito, não é? Lembrem que fecho depois evoluiu a hecho, como já tínhamos explicado, não é? Mas em português feito. Fincaram é ficar, não é? Quedar-se. Fagades, semelhança, fizeram, quanto. Paral, qual é a origem? Esse paral penso que é uma contração. Penso que é o para e a contração com o artigo al ou el, para el dicho. Penso que antigamente o castelhano antigo teve muitas contrações que já desapareceram. Só temos em castelhano moderno 2 ou até 3 contrações, que é al, del e até pal. Mas que pal é usado só na linguagem coloquial, não é? Mas em português temos qualquer quantidade de contrações, não é? Aproveita, aprovecha, exatamente. É usado ainda para não castelhano moderno, não. E em português também não. Português tem muitas contrações, mas não temos essa. Então, claro, ficou na evolução, no processo de evolução da língua, do latim vulgar à língua romance moderna, houveram
muitas mudanças, não é? Em Português também acontece. Bom, agora eu vou apresentar mais um texto, mas em galaico-português, para que vocês possam ter uma ideia de como era o português antigo, ou o galego antigo, que era o rei Dom Dinis, que foi um rei português. Isto é um fragmento de um poema das cantigas que ele escrevia, da poesia trovadoresca. Nostro Senhor hajades bom grado, por quanto moje minha senhora falou, em todo isto foi porque se cuidou que andava doutra namorado, que sei eu bem que mim não falara, se de qual bem eu quero cuidara. Porque mim falou hoje este dia, hajades bom grado Nostro Senhor, e todo isto foi porque minha senhora cuidou que eu por outra morria, que sei eu bem que mim não falara, se de qual bem eu quero cuidar. Bom, este é um exemplo de como era o galaico português. E, claro, isto evidentemente assemelha-se muito mais ao português do que os outros textos. Mas ainda assim, temos muito parecido com o castelhano antigo. Quer dizer, os romances no século XIII, XIV, pareciam-se muito, ok? Pareciam-se muito. E, portanto, temos muitas vezes, quando é descoberto um documento muito antigo, às vezes os filólogos ou as pessoas experientes nisto, os especialistas nisto, duvidam muito qual é a língua realmente originária. Por exemplo, há documentos antigos, por exemplo, que alguns dizem isto pode ser astur-leonês. Não, isto mais bem parece galaico-português. Não, isto parece castelhano antigo. E muitas vezes há disputas, ok? Há disputas por causa disso. Textos muito antigos que foram achados de 1100, por aí, 1130, notícia de quesos, coisas assim, esse tipo de documentos, quando os especialistas estudam-nos, ficam com muitas dúvidas às vezes. Opa, isto será, depende da região onde foi encontrado, mas a pessoa que escreveu isto, de onde era, quais são as palavras. Bom, às vezes duvida-se muito. Opa, será asturiano? Será galego? Será português? Será castelhano? De onde é? E é por isso, porque os romances eram muito parecidos ao começo. Só depois, conforme avançam os séculos e contato com outras línguas e outras realidades sociais, é que essas línguas vão diferenciando-se pouco a pouco. Ok? Bom, vamos passar então às conclusões desta palestra. O português apresenta maior nível de conservadorismo, nomeadamente nas fases intermédias de evolução, já verificadas na Idade Média, e que partilhara com o castelhano naquela altura. Os romances nos séculos XIII e XIV eram muito semelhantes. Conhecer a língua portuguesa e mesmo a galega e a asturiana dá a possibilidade de compreender com maior facilidade os textos medievais castelhanos. Conhecer o passado castelhano permite associar sons, letras e palavras com o português moderno. E, finalmente, podemos dizer que a língua portuguesa é quase o castelhano antigo no nosso presente. Esta é a minha visão da língua portuguesa. Bom, então, muito obrigado pela vossa atenção e vamos então abrir a série de perguntas, ok? Se tiverem. Bom dia, professor. Qual acha seria o impacto do acordo ortográfico na unificação da língua? Acho que corremos o risco de perder a identidade pela unificação. Bom, o acordo ortográfico tem tido muita controvérsia, embora as mudanças não sejam muitas, não é? Então, claro, houve outras reformas, ok? Eu, por exemplo, tenho em casa um dicionário muito antigo, tem mais de 100 anos, que tinha uma grafia anterior, muito anterior. E coisas que, por exemplo, filosofia, escrevia-se PH, agora foi substituído por F, não é?
Ah, então, bom, isso faz parte da história. O que se está a procurar com o acordo ortográfico é tentar, no possível, uma maior unificação na escrita. Uh, claro, isto não se consegue completamente. Porquê? Porque, por exemplo, em Portugal há palavras que têm uma pronúncia muito marcada e é impossível eliminar certas letras. Por exemplo, facto. A palavra facto, hecho, no Brasil é fato, porque realmente os brasileiros não pronunciam o C, fato. Mas claro, para os portugueses, escrever fato dá uma confusão com outra palavra, fato, que é traje, ok? Então, por isso, em algumas coisas mantém. Ou, por exemplo, recepção, que os brasileiros pronunciam recepção e mantém o P, mas os portugueses dizem recepção sem P e escrevem assim, porque já aí está a influência da pronúncia. Ou são lá, em espanhol isto acontece também. Por exemplo, na Argentina, no espanhol argentino, eles dizem inscripto, inscripto, com P. Nós, na Venezuela, dizemos inscrito, sem P, e não escrevemos. Mas são duas formas válidas. Ou, por exemplo, setembro, em espanhol, septiembre, leva P, geralmente, mas há algumas zonas espanholas, ou de fala espanhola, na América, que não põem esse P, setembro. Como em português não leva P, setembro. Ok? Então, é muito difícil, muito complicado. Por mais unificação que se queira fazer, há algumas pronúncias muito particulares que é difícil manter uma unificação na escrita. Tenta-se, mas é bem complicado, não é? Professor Ricardo, professor Ricardo, eu quero Diga. resgatar uma pergunta que fez Eduardo da Silva e ele perguntava para uma pessoa que fala só português, por exemplo, é possível que os falantes do catalão entenderam-lhes? Ok. Podem perceber muita coisa. Por exemplo, os catalães têm palavras que são muito semelhantes à língua portuguesa, ok? Eh, então, já vimos alguns exemplos por aí, e então é muito possível, claro. E também com o asturiano, mesmo o galego, etc. Então, sim, é muito possível. Claro, evidentemente o catalão tem uma característica muito curiosa, não é? Tem uma tendência a eliminar as vogais finais, que nas outras línguas mantém-se. Por exemplo, prado, temos a palavra prado, mas os catalães dizem prat, com T, prat. Prado de Llobregat, por exemplo. Prat, em catalão, é prado, ok? E assim há muitas palavras. Por exemplo, vimos olho, olho, ojo, em catalão é ull, ull. E assim temos muitos exemplos. Então é possível, claro. Uhum. Mais alguma pergunta? Estou a ver Hum, aqui a Maria Maria Souza, Susana. Susana, exato. Maria Souza. A Maria Susana, sim. Porque o espanhol evolui mais do que as outras línguas? Bom, há várias teorias, não é? Por uma parte, alguns falam a influência do basco, porque lembrem que o castelhano nasce na Cantábria, e isso faz contato com o País Basco. É provável que dessa influência houve algumas mudanças. Eh, Outros dizem que ao começo não houve uma cultura literária tão forte como, por exemplo, no galaico português, que já existia literatura trovadoresca, e a literatura faz questão de conservar mais a língua, ok? Ou pelo menos o uso culto que nos chega, ok? Então, claro, o castelhano foi muito mais inovador em muitos aspectos, ok?
Enquanto o professor retoma a conexão, se vocês quiserem fazer outras perguntas, é um momento especial para isso, já que a sessão já está chegando ao final. É preciso que vocês façam as perguntas que têm na sua mente. Professor, pode ligar o áudio? Professor Ricardo, você pode me ouvir? Vamos dar uns minutos até que o professor possa fazer a reconexão. Professor? Agora sim. Agora sim. Houve alguma outra pergunta Não, enquanto professor. estive fora? Não, ninguém fez. Muito bem. Bom, olha, não sei se alguém quer aproveitar, fazer mais alguma pergunta, comentário. Eu vi gente que esteve a parabenizar pela palestra. Bom, então, muito obrigado a todos vocês e espero que esta visão da língua portuguesa tão pessoal que eu tenho seja interessante para vocês e que seja uma maneira até de estudar a língua portuguesa, ter uma motivação diferente, ok? E, bom, muito obrigado ao Centro de Desenvolvimento de Línguas Estrangeiras da Universidade Católica pelo convite e... Professor, pode me ouvir? Temos duas perguntas mais. Vamos tentar restabelecer a reconexão para responder as perguntas de Vladimir e de Scarlett. Alô? Ok. Professor, Sim. Vladimir pergunta, no Brasil é muito diferente ao momento de falar que é em português? E Scarlett pergunta se o Centro para o Desenvolvimento de Línguas Estrangeiras vão abrir um clube de conversação. São duas perguntas. Ok. Bom, evidentemente o português europeu e brasileiro apresentam diferenças importantes na pronúncia, como já podem ter percebido. A Dorian fala a variante brasileira, eu falo a variante portuguesa e, claro, evidentemente, temos algumas diferenças de pronúncia, também vocabulário, mas são diferenças que também acontecem em outras línguas. No espanhol, pensem, por exemplo, o mexicano e um espanhol a falar, um argentino a falar, a pronúncia muda muitíssimo, mas é a mesma língua, a intercompreensão é possível.
O mesmo acontece o inglês britânico, o inglês dos Estados Unidos da América tem diferenças, não é? O inglês falado, sei lá, na Índia, na Escócia, na Austrália, também. Bom, e já para responder a última pergunta, nós tivemos há bocado um curso de iniciação à língua portuguesa, ok? Que era dar algumas indicações linguísticas para as pessoas que quiserem depois estudar a sério a língua, já soubessem por onde começar, não é? Questões de fonética, de ortografia, de vocabulário, de gramática, ok? Temos planos de fazer algum curso de conversação, é questão de organizar isto. Nós, por questões da pandemia, é que não temos tido possibilidade de fazer organização, mas claro, está lá a intenção, não é? A intenção, e bom, quando estiverem prontas as condições, a gente vai anunciar, com certeza. Muito bem, muito obrigado, professor Ricardo. Muito obrigado a todos vocês pela participação ativa. O tempo já está acabando, então eu quero dizer muito obrigado ao Centro de Desenvolvimento de Línguas Estrangeiras pela oportunidade. Foi uma sessão muito produtiva e, com certeza, o centro está pensando, trabalhando na possibilidade de conformar um clube de conversação em português. Muito bem. E obrigado a todos. Boa tarde, bom dia e muito obrigada.